Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista do Wilson Valente, onde ele conta pra gente como a sua compreensão da vida e da morte passou por uma verdadeira revolução durante a sua EQM. Se você ainda não assistiu a primeira parte, corre lá rapidinho, confere e depois volta aqui para assistir a segunda. Bom proveito! Você era totalmente cético. De repente você se viu fora do corpo e viu seu corpo lá embaixo. Você já nesse instante ficou absolutamente surpreso ou estava achando inesperadamente tudo normal? Não fiquei surpreso. No primeiro instante, eu não tive a percepção do que estava acontecendo. Mas depois que quando eu vi uma outra pessoa num túnel e eu olhei para o meu corpo, eu titubeei o que estava acontecendo. E aí eu senti um impulso de ir para a direção desse, eu estou chamando de guia, né, de orientador, e aí eu dei uma parada, mentalmente eu refleti. O que significa isso? Eu vou entrar nesse túnel, mas tem uma passagem que me leva para onde? E nisso, ele comunicou comigo, mentalmente. Não se preocupe, tudo será explicado para você no momento oportuno. A partir daí, eu entrei no túnel. Ao entrar no túnel, ficou tudo automático, é como se ele fosse parte de mim. Então, o que ele ouvia, né, ou a comunicação vinha por meio dele. O que ele fazia, eu sentia o impulso de fazer também. Então, se você se sentiu meio que fazendo parte dele e ele de você, você entendeu nesse instante quem ele era, qual a função dele, ou você só teve uma compreensão racional sobre isso? Não, eu não consegui entender o que ele era, não cheguei a esse ponto. Eu fiquei confiante de que ele estava me conduzindo por algo que não era nocivo, que era positivo, que era eu ia abrir meu conhecimento, minha informação, e que era um local que fazia sentido. Tanto é que eu não fiquei apegado ao corpo. Eu tive a sensação natural de ir e de não voltar. Fui naturalmente, sem querer retornar, sem querer ficar preso. O receio era de atravessar a porta. Em que momento que você desconfiou que você pudesse ter morrido? Nessa experiência eu não tive a sensação, foi quando eu voltei, que eu vi que tinha acontecido algo muito diferente de todas as experiências que eu havia vivido, e que aquilo tinha algo inusitado, e que eu não podia explicar, que não era algo comum, porque eu nunca tinha saído do corpo antes, me visto fora do corpo, né? Só depois de ter voltado ao corpo, terminada a experiência, que você começou a pensar sobre o que tinha acontecido? Exatamente, porque até então, para mim, era automático, né? As coisas foram acontecendo assim, numa sequência, e havia uma lógica, uma compreensão lógica. Você em nenhum momento pensou na sua família aqui? Não. Enquanto tive a CQM, não havia nenhuma preocupação com isso. De alguma forma você se sentiu indo para um lugar que você já conhecia? Eu senti segurança, não é? Mas ao mesmo tempo diferentes, porque assim, o que eu estava vivendo aqui antes era muito diferente de lá. Por exemplo, eu estava num momento que eu gostava muito de barulho e de festas, não é? Eu fazia em casa constantemente, né, ouvindo músicas altas, músicas aceleradas, de ritmo acelerado, tipo rock pop, ou coisa assim, e barulho em casa, barulho em todo lugar. E nesse local que eu fui, era silêncio, serenidade e paz. E o fato é que, também uma coisa marcante, é que após essas experiências, eu passei a gostar mais do silêncio, mais de ficar quieto, mais de ficar introspectivo, né?
Mas naquele primeiro momento foi um choque, porque eu não estava acostumado com o silêncio, né? Esse guia ou orientador, conforme você fala, você não distinguiu o rosto dele, certo? Não, porque assim, foi uma coisa que chamou atenção, porque no salão eu via os rostos das pessoas, embora não conhecesse ninguém, não consegui identificar ninguém, não conheço. Mas o rosto dele havia uma espécie de luz, como se ele tivesse iluminado, então essa luz envolvia muito a silhueta e eu não conseguia identificar bem o formato do rosto. Era homem ou mulher? Homem. Ele era um pouco mais alto que eu não posso precisar quanto, mas dava a sensação de que ele era mais alto. Ele ficava à minha direita, né, e eu senti ele um pouco mais alto que eu, uns 10 centímetros. A comunicação era mental? Mental. Não se ouviu, não ouvi palavra alguma. Você teve alguma sensação dele ser familiar? A sensação de que passava confiança. Isso é interessante, porque assim, eu sentia que ele estava me conduzindo para algo, né, que era bom para mim, algo que era importante e que me instruía. Sobre o corpo que você viu, você reconheceu imediatamente como sendo você ali? Sim, assim que eu saí que eu me vi fora, né, e eu me levantei, fiquei em pé e retornei, e fui ficando voltado para o meu corpo, eu percebi que aquele corpo era o meu que estava ali. E nenhum momento passou pela sua cabeça, como é que eu estou lá se eu estou aqui? Esse tipo de coisa, não. Assim, aí no primeiro lapso, né, da razão foi este. Ué, o que está acontecendo? Aí, de repente, quando eu fiz essa pergunta, eu já vi esse túnel no teto aberto. E aí eu olhei, né, aí meu foco deixou de ser o corpo, é como se eu estivesse não mais vendo o corpo, e olhando só para aquele túnel. E o que me chamou a atenção é que o túnel era de luz, mas não brilhava para fora, era para dentro, né? E esse guia estava dentro do túnel, perto da porta dele, ou estava aqui com você fora do túnel ainda? Bem na entrada, como se ele fosse o portal do túnel. Como se fosse o porteiro. Como se fosse o porteiro, exatamente. Quando eu tive dúvida, eu pensei nisso, né? Parei, eu posso entrar, mas parei, tem retorno? A primeira pergunta foi essa, né? Mas aí, à medida que eu entrei, eu já não mais questionei, né, se eu voltaria. Não tive esse receio. Aí foi uma coisa leve, tanto é que eu me senti tão leve, tão tranquilo, tão solto, que eu acho que não gostaria mais de voltar ao corpo. Você teve aquela sensação que muitos falam de paz, felicidade, comunhão com o todo? Naquele momento eu tive essa sensação de que sim, eu estava livre, né, muito mais desenvolto e apto a aprender muito mais do que antes. Eu passei a ficar aberto, né, a receber informação, a receber conhecimento. Da mesma forma como você se sentia ligado a esta pessoa, você se sentia ligado ao todo também? E, junto com isso, pergunto, você sentia que o conhecimento das outras pessoas passavam um pouco a ser seu também? Não cheguei a experimentar isso, porque como no início, quando eu fui entrar no túnel, ele falou para mim o seguinte, olha, tudo será explicado para você no momento oportuno. E eu não tive a ampliação de imediata. Não aconteceu isso. Eu fui vendo as coisas paulatinamente, né? Tanto é que quando eu cheguei no salão, lá na entrada do salão, não ouvi nenhuma informação. A única coisa que eu ouvi foi quando esse senhor que estava lá, que eu estou chamando que o coordenador, né, porque ele tinha uma certa ascendência sobre as demais pessoas que estavam ali, ele falou e eu só ouvia o que era referente a mim, era permitido que eu ouvisse. Os outros diálogos eu não ouvi, não tive acesso a nada. Então, falando sobre esse salão, primeiro que ele parece ser um salão quase parecido com um salão da Terra, pessoas andando, terminal. Sim,
parecia muito com a Terra, só que assim, a diferença é que eu não via as pessoas dando passos, flutuando, né? Como que flutuação. E uma limpeza extraordinária, branco, né? Parecia tudo mármore, mas era assim bem branco o piso, a parede e o teto. Eu não vi o lado de cá que nós estávamos, porque a gente era como se fosse uma janela grande e a gente estava ainda do lado um pouco de cá da janela, né? Ou da porta. E esse lado de cá, do nosso lado, eu não cheguei a ver o que havia. E não via também as laterais, porque eram extensas, né, e não cheguei a ver as laterais. Então só via a frente, né, o piso, a parede e o teto da frente. E esse túnel, ele tinha uma dimensão? Ele era um corredor? Ele era redondo? Você não sentia as paredes laterais do túnel? Não sentia. Porque parece que estava envolto, parecia um campo, né, de luz, bem iluminado. Então eu só via as luzes, né, voltadas para o interno. Então não conseguia, e não toquei, não tive curiosidade, eu não tive o impulso de tocar nas laterais para ver o que havia. Então essa luz que nos envolvia, né, e ela envolvia para a gente, né, para o interno, não era para a lateral. Sobre esse salão, esse coordenador, ele parecia mais velho do que as outras pessoas, ou a questão de idade entre eles não saltava aos olhos? Não, ele parecia mais velho do que eu. A minha referência era comigo, não é? Mas assim, lá as pessoas tinham outra, ele parecia mais velho, tinha um cabelo grisalho, não é? Isso eu pude ver, mas eu não sei assim que idade ele tinha. E as pessoas que circulavam ali também eram já pessoas de meia idade para cima. Não vi nenhuma criança, nenhum jovem. É interessante, o que significa ser de meia idade não tendo corpo físico? Mas assim, a aparência, né, era semelhante ao nosso corpo físico, né, e as pessoas que estavam ali apresentavam, embora não tivesse nenhum sinal de ruga, essas coisas, né, mas tinha pelo cabelo, né, parecia meia idade para cima. Não vi criança, não vi jovem, não vi. Mas você não via nenhum tipo de característica de idade, como, por exemplo, o jovem, ele é mais, tem mais força física, a pessoa mais idosa, ela tem passos mais lentos. Esse tipo de referência você percebeu lá? Percebi, sim, porque todos andavam com serenidade, né? E a questão da altura, não eram todos da mesma altura. Tinha diferenças de alturas. Não muitas, né? Porque, assim, mais próximo, mas nisso eu percebi. Havia diferença de homens e mulheres, né, de masculino e feminino, e altura. Mas não cheguei a ver jovem, criança, o que via só pessoas de meia idade para cima. E você via mulheres e homens? Vi mulheres e vi homens, sexo masculino e sexo feminino. Esse senhor que olhou para vocês, falou para aguardar, e depois veio flutuando. Ele falou com vocês mentalmente também, né? Mentalmente. Isso ele se dirigia ao meu guia e eu ouvia. Agora, eu vou confessar a você uma coisa. A fala dele me pareceu ligeiramente autoritária. Isso me chamou a atenção e talvez não tão amorosa quanto eu estou acostumado a ver, até comparando com o que esse guia disse a você, de não se preocupar que tudo seria explicado no momento oportuno. Parece que ele levou uma bronca, esse guia. Você teve essa sensação? Não, mas, assim, a sensação que me passou foi muito respeitoso. Porque, primeiro, né, eles se entreolharam e fizeram um gesto de cumprimento. E nisso, esse senhor foi até o terminal para consultar, né, não sei o quê. Na verdade, você tinha dito antes que, antes de vir, ele foi direto pro terminal e depois ele veio. Qual foi a ordem? Não, quando nós chegamos no salão, né, e o meu guia parou, nós paramos, eu volto a frisar, quando o que o meu guia fazia, eu também acompanhava. Era como se fôssemos, né, sintonizados.
paramos ali na entrada, esse senhor que estava conversando com duas pessoas nos viu e fez um sinal com a cabeça, né, de que tinha nos visto. Nisso, no meu guia também ficou ali esperando autorização para ver o que fazer. Né, se entrava, ele não entrou no salão comigo e foi me apresentando as coisas. Ele respeitosamente se colocou ali no aguardo das instruções. Esse senhor foi até esse terminal, consultou, não me foi passado o que ele consultou, nem quais informações que estavam ali, retornou para a gente e falou com o meu guia. E nisso foi me permitido ouvir, acessar a informação. Ele disse: com que autoridade você o está conduzindo até aqui? Olha só a pergunta. E nisso eles fizeram um cumprimento respeitoso um para com o outro. E ele completou: não sabia que o momento dele ainda não chegou? Aí ficou um silêncio e ele arrematou: restitua-o para onde ele estava imediatamente. E nisso se cumprimentaram, nós todos nos cumprimentamos respeitosamente e nos voltamos para o túnel e retornamos. A sensação que eu tive não foi a sensação que eu tive foi que havia uma hierarquia, uma coordenação e que tinha uma supervisão dos acontecimentos. E ele estava habilitado a checar, né, se aquele acontecimento estava na organização, no previsto. Talvez seja uma coisa pessoal minha, mas se eu escutasse alguém falando comigo, com que autoridade você está fazendo isso, eu pensaria na hora, estou levando uma dura. Mas assim, a sensação lá que passou não foi de falta de respeito, foi alguma coisa assim, chamou atenção para que se corrigisse um erro, né? Porque essa foi a impressão que eu tive, que eu estava sendo conduzido para ali no momento inoportuno, né? Agora, por quê? Já não cheguei a entender e também não foi revelado para mim. E agora o mais importante foi, a lição que eu tirei, foi que eu retornei, né, com muitas dúvidas ainda, e a sensação e aquela experiência com o Lázaro, né, de que eu estava formulando argumentos para colocar aquilo em terra, ela repetiu, aconteceu comigo e a minha esposa, e ela veio dar respostas para aquela angústia que eu via, que eu estava, com a descrença que eu estava passando, né, e ela preencheu aquele vazio e respondeu às minhas angústias. Então, para mim, foi uma resposta que colocou, né, no final, as minhas dúvidas em relação a crenças, a acreditar e a experimentar o amor. E, a partir dali, minha vida mudou, né, completamente. Agora vamos falar do terminal. É uma coisa bastante surpreendente para mim ouvir falar em um terminal que parece que coloca a coisa numa espécie de mundo físico, mesmo que seja um outro tipo de mundo físico. Como é que você entende um terminal ali? Parece que existe uma tecnologia também fora daqui. Isso foi que chamou a minha atenção, né? Porque eu não posso classificar, definir o que continha naquele terminal, não é? E nem por que se consultar aquilo. Mas o meu testemunho é esse. Havia e ele consultou uma espécie de terminal. O que você tem de lembrança do que você viu que fez você reconhecer aquilo como sendo um terminal? Você viu teclado, você viu tela? Porque o formato, né, que ele estava à disposição, embora fosse de longe, porque eu não sei se havia teclas, se havia que material que era. Isso eu não consigo identificar. Mas a aparência, que aí os meus olhos conseguiam captar, né, a aparência é de um terminal, parece terminal. Agora, qual o material que estava ali, né, e quais informações continham ali, não foi me permitido acessar. Qual é a sua compreensão hoje sobre o que é existir? Nós fazemos parte de um sistema. E, ao mesmo tempo, nós vivemos subsistemas. Não é? E nós compreendemos um pouco dos subsistemas que nós estamos
e não temos condições de entender o sistema como um todo. Nós só vamos mudando de sistemas ou de subsistemas, né? Vamos aprendendo em um e podemos até acessar outro subsistema e vamos crescendo, evoluindo. Né? Essa é a compreensão que eu tenho hoje do mundo, da vida. O passado está integrado com o presente e com o futuro. Por exemplo, eu sou parte das minhas gerações anteriores e serei parte das gerações posteriores. E à medida que eu conecto com outras famílias, com outros seres, vamos nos conectando subsistemas. E é um processo de evolução e crescimento contínuo. Esses subsistemas, você faria alguma relação com a palavra dimensões? Sim, pode ser dimensões, sim. Mas também tem as relações, né, que estão conectadas, as físicas estão conectadas, né, com as imateriais. À medida que nós vamos evoluindo, a gente vai assimilando mais informação, tanto da matéria como das imateriais. Quando você fala em relação entre presente, passado e futuro, você falou de antigas gerações. Você se refere a pai, avô e filho e neto, ou você está falando de você também no futuro e você também no passado? Porque assim, a compreensão hoje que eu tenho é de que nós somos uma energia, e essa energia ela flui de diversas formas e para vários sentidos. Né? E a gente, às vezes, ocupa a matéria, um corpo, mas nós trazemos, né, uma parte dessa energia que vem do passado, né? E nós podemos acrescentar algo no presente e deixar legado para as próximas gerações ou as próximas experiências que nós vamos vivenciar. Quando você fala em ligação entre passado, presente e futuro, e sabendo, como você contou, que você já sonhou até com o número da loteria, quer dizer, isso mostra de uma forma muito fácil de entender como existe uma relação entre o presente e o futuro. Eu quero saber, durante essa sua experiência, você teve uma percepção dessa relação entre presente, passado e futuro? Naquele momento, não. Fui perceber isso depois, com o tempo. Naquele momento, eu fiquei assim, um pouco em estado de contemplação, não é? Procurando entender o que havia acontecido. Depois, na segunda fase, eu não encontrei respostas e procurei no mundo externo. Conversar com pessoas para ver se alguém me dava resposta sobre isso. Depois eu fui percebendo que as respostas estariam no meu interior e vindo, né, com o meu silêncio. E aí, à medida que eu fui entrando mais em silêncio, fui conseguindo expandir a mente e conseguindo tirar mais conhecimento, mais informação do ocorrido. E daí que vem a sua compreensão sobre a relação entre presente, passado e futuro. Porque uma coisa assim que me chama muita atenção depois é porque, veja bem, aquele sonho que eu estou relatando aqui para nós, de que eu havia sonhado em 1989, que eu conheceria alguém de Montes Claros que seria importante na minha vida. À medida que eu saí de Montes Claros e não encontrei ninguém que fosse dar aquela resposta, eu tirei aquele sonho da minha memória e esqueci. E nunca mais me lembrei daquele sonho. Eu só fui recordar desse sonho e não foi na época que eu conheci a atual esposa. Foi depois, quando já tinha marcado o casamento, já tinha marcado, porque senão ele teria influenciado na decisão, né? Mas não, eu não lembrei mais do sonho. Foi quando eu havia já marcado o casamento, já estava tudo certo, que um dia, eu olhando a foto da viagem, né, para contar a história para minha atual esposa, que eu lembrei que eu tinha passado em Montes Claros e que o sonho retornou à memória. Não é? Então, assim, há algumas conexões de que você esquece, tem algum sentido você esquecer, né, e que não faz sentido naquele momento, mas talvez tenha um propósito de um aprendizado, de uma trajetória que você desconhece, mas que vai ser
fundamental, importante e útil para a sua vida, que foram 2 acontecimentos que eu relatei aqui. O sonho da loteria é porque eu penso que chegou mensagem para mim e depois houve uma correção de que eu não deveria ganhar a loteria naquele momento, que não seria bom para a minha vida, né, porque eu faço conexão de que a minha vida seria diferente se eu tivesse, né, uma vida economicamente resolvida, e do outro que eu teria que passar por a experiência de construir um crescimento econômico, né, que fazia parte de um crescimento, e porque ganhar as coisas, né, muitas vezes não é tão instrutivo, não é pedagógico, não é? E então foi feita uma correção. Olha, antes de ele ganhar a loteria, vamos corrigir, apague 2 números pelo menos, né? Você falou que conforme você entrava no seu silêncio, você começou a expandir o seu conhecimento. Então eu pergunto se você nota que essa porta entre você e essa outra dimensão, essa outra realidade, se ela se mantém entreaberta. Sim, com certeza, porque constantemente eu capto respostas para perguntas que eu formulo, né, e que a gente humanamente não teria, olha, eu estou aqui sozinho, como é que essa resposta chegou? Isso surge como intuição ou você consegue reconhecer isso? Ouvi uma voz, alguém me disse isso, ou foi sonhando? Essa comunicação vem mentalmente. Assim como veio, né, a informação do passado, lá do sonho e da visão, ela vem mentalmente, né, e eu consigo captar. Você acordado ou dormindo? Acordado. Não há, agora não há explicação, por exemplo, vou sentir isso aqui agora. Não. Ela vem quando há uma revelação. Não posso precisar o momento, nem definir, né, o tempo disso ocorrer. Mas vem. E vem várias explicações, várias respostas, e que o mais interessante é que ela serve pessoalmente para a gente, para mim, né? Se eu for esclarecer para outras pessoas, talvez não faça sentido, mas para mim ela responde, né, e me dá serenidade, tranquilidade, e é uma proposta de vida que me realiza plenamente. Você estava lá, aquele senhor falou, restitua-o para o lugar onde ele estava, enquanto que aqui você estava sendo reanimado por enfermeiras. Qual a compreensão que você faz? Que você voltou por causa das enfermeiras ou você voltou por causa daquele senhor? Eu voltei por causa daquelas palavras. Porque eu não estava mais conectado, não estava com medo, não estava receoso de ficar ali, né? Não estava com o intuito de retornar. E foi aquele comando que me induziu a retornar, tanto dele como também do meu guia, que fez a cena, né, com os braços, com a mão esquerda, olha, retorne. E eu, naquele impulso, me direcionei novamente ao corpo. E eu não foi eu que decidi resolver, voltar. Não pedi, não implorei, nada. Você sente que esse tipo de conhecimento sobre as experiências de quase morte, elas obedecem a algum tipo de determinação fora daqui, no sentido de que nós saibamos mais sobre o que de fato somos? Sim, para mim foi claro isso, né? Porque eu estava, na época, muito materialista, né? Focado muito na resposta material. E essa EQM foi para mim uma revelação de que a vida é muito mais do que matéria. Muito mais do que tão somente a matéria. Você sente, de alguma forma, que você voltou com a missão de contar sobre a sua história? Sim, no início eu procurei e tive esse entendimento. Só que quando eu fui passar isso para as pessoas, eu percebi que nem todos estão abertos a receber a informação. Há uma confusão, há algumas prisões em que as pessoas não entendem, ficam fazendo julgamento, né? Será que ele está lúcido ou ele está delirando? Né? Não consegue ter essa compreensão de que, olha, partir do pressuposto de que a pessoa está falando algo concreto, embora seja desconhecido
para mim, não é? Mas tem ou deve haver algum significado, alguma importância ou uma informação que seja útil. O que eu percebia, e não estou nem julgando as pessoas, é porque nós estamos habituados a agirmos, a pensarmos assim, né, de não acreditar em nada que a gente não conheça. Né? Mas o mundo, a vida, é mais do que o conhecido. Ela é até mais desconhecida do que conhecida. Né? Só que as pessoas têm medo do desconhecido. Você recebeu alguma intuição no sentido de você falar sobre isso? Eu no início eu estava procurando ajuda, porque como eu falei, eu estava numa fase materialista e quando mudou a chave, né, eu estava querendo ter como é que fala, um reforço positivo das pessoas, né, para dizer assim, olha, você realmente não está louco, você está falando coisa com coisa. Né, eu precisava ter uma confirmação, um respaldo, né, de que eu não estava louco. Então, eu falava as coisas para que as pessoas acreditassem, olha, há vida após isso, há vida após a morte. Como eu estava errado e como eu tinha passado pela experiência do ceticismo, eu não queria que as pessoas sofressem mais com isso. Você tinha medo da morte? Quando eu estava cético, eu tinha medo, porque eu achava que a vida era inútil. Por que eu estava trabalhando tanto, estava construindo família, para tudo acabar sem sentido? E aí a morte ficava algo ameaçador, porque ela ia tirar tudo e eu não tinha sentido para que lutar, para que lá trabalhar, para que estudar. E quando eu tive essa experiência de EQM, eu quis mostrar, revelar para as pessoas, principalmente para os descrentes, para os céticos, de que, olha, há vida após a morte. Eu estive lá, eu vi, acredite em mim. Só que, com as pessoas às quais eu ia conversar, eu sentia que as pessoas primeiro pensam o seguinte, olha, se eu não conheço tal assunto, aquele assunto não existe. Não é? Não é assim que se compreende a vida. A vida é além do que nós conhecemos, é muito além. Ela está num processo de evolução e eu queria, já que antecipar isso, todos creiam, há vida após a morte. Então vamos partir do pressuposto. Que vida é essa após a morte? Aí eu já não sei. Vamos caminhar juntos, vamos estudar juntos, vamos pesquisar, vamos conversar com pessoas para a gente descobrir como é que é essa vida após a morte, mas deveria superar essa não crença de que não há nada. Há, porque eu estou falando, eu vi, eu vivenciei, né? E não tenho nenhum motivo para não dizer a verdade. Nesse momento tão peculiar da história da civilização, para dizer pouco, com tantas complexidades que nos envolvem, o que você teria a dizer para quem vai escutar o seu depoimento, principalmente para as pessoas que não tiveram uma experiência como a que você teve? Bom, nós vivemos em sistema e o sistema ele é amplo, infinito e maravilhoso. Mas vivemos também em subsistemas. Nesses subsistemas, nós podemos evoluir e migrar de subsistemas. Vai depender da busca de cada pessoa. A verdade, o caminho, está disponível a todas as pessoas, mas ele precisa ser buscado, precisa ser querido, precisa ser batido na porta. Então, assim, a experiência que eu tive foi porque eu estava no momento, né, buscando respostas, embora fosse um caminho errado, mas estava buscando respostas. E assim é a vida. Nós temos a oportunidade de crescer, de evoluir, viver na felicidade, na paz, mesmo no ambiente que você esteja. Mas é preciso romper com aquilo que é doentio. Nós podemos viver num subsistema bom ou no subsistema ruim, doentio. Para que você vá para um subsistema bom, é preciso romper com aquilo que não é tão bom. E o caminho bom está disponível a todas as pessoas. O que é evoluir? Evoluir é libertar-se de tudo aquilo que vai te trazendo experiências negativas. Todos nós somos capazes de sentir. E as respostas estão no sentir. Se eu faço algo
e percebo que aquilo resultou em algo ruim internamente a mim, eu posso evoluir de não repetir mais esse ato, porque se eu fizer os mesmos atos, as consequências serão as mesmas. À medida que eu faço diferente, as consequências serão outras. E à medida que eu faço diferente e as consequências são boas, eu já aprendi a fazer coisas melhores, atos melhores, e vou ser mais feliz. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, escreva pra gente. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?